Filipe Benício. Imagine uma vida transformada por um chamado divino, que leva um jovem nobre de Florença a abandonar o conforto e o prestígio mundano para servir a Deus com toda a sua alma. São Filipe Benício foi esse jovem, e sua jornada extraordinária de fé e devoção marcou profundamente a história da Igreja. Neste vídeo, você conhecerá como ele, um talentoso médico e filósofo, foi chamado a uma missão muito maior. Ao longo dos próximos minutos, você descobrirá as reviravoltas que moldaram sua vida, desde seu encontro com o crucifixo até sua liderança espiritual que impactou gerações. Permaneça conosco e inspire-se na vida de um homem que, pela graça de Deus, tocou o céu e transformou vidas. No dia 22 de agosto, a Igreja celebra São Filipe Benício, que entrou para a glória em 1285. Filipe Benício nasceu em 15 de agosto de 1233, em Florença, Itália, em uma família rica e nobre. Aos 13 anos, foi enviado, junto com seu preceptor, a Paris para estudar medicina. Ao retornar, continuou seus estudos na Universidade de Pádua, onde se formou em filosofia e medicina aos 19 anos. Após isso, Filipe exerceu a profissão de médico em sua cidade natal por um curto período. Devoto da Virgem Maria e profundamente religioso, Filipe também possuía uma sólida formação espiritual. Durante sua fase inicial de carreira, começou a frequentar a igreja de um mosteiro local, onde, junto aos religiosos, aprofundou seus estudos das Sagradas Escrituras. Nesse tempo de oração, ele experimentou uma mudança interior. Certa vez, enquanto estava em oração diante de um crucifixo, foi envolvido por uma luz celestial e ouviu uma voz que o chamou a servir ao Senhor na Ordem dos Servos de Maria. Ele então viajou até o Monte Cenário, onde pediu admissão na Ordem dos Servitas. Em 1254, foi aceito como irmão leigo e rapidamente se destacou por sua eloquência. Em 1258, enquanto viajava com um sacerdote e o prior, encontrou dois dominicanos no caminho. Durante uma longa conversa, Filipe discursou com tamanha clareza e sabedoria que foi ordenado sacerdote ainda naquele ano. Em 1262, Filipe foi nomeado professor de noviços e vigário assistente do prior-geral. Seu carisma e liderança logo o levaram a ser eleito prior-geral da Ordem dos Servitas em 1267, por voto unânime. Sua reputação cresceu tanto que, após a morte do Papa Clemente IV, em 1268, foi proposto como candidato ao papado, mas preferiu se retirar para as montanhas, onde passou um período em contemplação e solitude. Sob sua direção, a Ordem dos Servitas expandiu-se rapidamente. Filipe participou do Concílio Ecumênico de Lyon, em 1274, onde sua pregação talentosa e eficiente trouxe muitos frutos para a Ordem e para a Igreja. Sua habilidade como conciliador também foi posta à prova em 1283, quando foi enviado a Forlì, no norte da Itália, para mediar um conflito entre duas famílias poderosas, os guelfos, que apoiavam o papado, e os gibelinos, que seguiam o imperador germânico. Durante essa missão, Filipe foi agredido com um tapa no rosto por um jovem gibelino chamado Peregrino Laziosi. Filipe aceitou o golpe com serenidade, o que tocou profundamente o coração de Peregrino, que, arrependido, buscou o perdão de Filipe e ingressou na Ordem dos Servitas. Mais tarde, Peregrino se tornou um exemplo de humildade e caridade e foi canonizado como santo. De acordo com relatos da Ordem e a tradição, Filipe gozava de uma fama de santidade ainda em vida. Ele faleceu em 22 de agosto de 1285, na cidade de Todi, enquanto retornava para Roma. Filipe Benício foi canonizado em 1617 pelo Papa Clemente X, e suas relíquias hoje repousam na Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Florença, sua cidade natal. A Igreja celebra a memória de São Filipe Benício no dia 22 de agosto. Em algumas localidades, essa celebração ocorre no dia 23, devido à festa de Santa Maria Rainha. São Filipe Benício, rogai por nós. Oremos. Senhor, que concedestes a São Filipe Benício a graça de imitar a vossa paixão e de promover a paz entre os povos, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de viver em harmonia e ser um instrumento de vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.